Lula é condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e tem a pena aumentada para 12 anos. Ex-presidente vai recorrer em liberdade. Aposentados que ocupam casas do DR terão que entregar os imóveis em até 30 dias. O órgão diz que a ocupação é irregular. Veja também o curso dos bombeiros que ensina primeiros socorros e direção defensiva para motociclistas do DF. E ainda os atrativos das tradicionais feiras populares da cidade. E como vai ser a folia para a garotada no Carnaval no Parque. Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e você acompanha agora o Band Cidade segunda edição. Seja bem-vindo. Moradores de casas funcionais do Departamento de Estradas de Rodagem, no Grande Colorado, que estão aposentados, vão ter que deixar os imóveis. A determinação é do próprio DR, que solicitou as casas de volta e diz que cerca de 15 imóveis estão sendo ocupados de forma irregular. Veja. Aqui é o Parque Rodoviário DER. O condomínio, que fica próximo à Torre Digital, no Grande Colorado, tem 34 casas funcionais que abrigam servidores ativos e aposentados do Departamento de Estradas de Rodagem. Mas no início do ano, cerca de 15 moradores aposentados do DER receberam esse comunicado, solicitando que os imóveis fossem desocupados em 30 dias. Nós temos um prazo de 30 dias para desocupar os imóveis sob pena de pagamento de uma multa mensal equivalente a R$7.000 por mês, se não desocuparmos, o que é um absurdo. Desocupar uma residência que a gente ocupa há 40 anos, sem ter uma residência pronta para morar em 30 dias, é impossível. Dona Sandra e o marido moram há mais de 40 anos no Parque Rodoviário DER. Eles também receberam o aviso. Sem saber para onde ir, a aposentada se emociona. Para onde que eu vou, meu filho? Para onde que eu vou? Isso é uma injustiça muito grande. Olha, sinceramente... Os aposentados pagam mensalmente uma taxa de ocupação que varia entre R$600 e R$800, que é descontada no contra-cheque. Com medo de perder a casa, os moradores que receberam o comunicado se reuniram com representantes do DER. Eles querem tentar comprar os imóveis. A prioridade da compra é nossa que estamos aqui, não é do futuro morador que vier ocupar. O Departamento de Estradas de Rodagem não tem interesse em vender as casas e afirma que os aposentados ocupam os imóveis de forma irregular. Existem aqueles que já perderam o vínculo por serem aposentados, existem outros que nem sequer jamais trabalharam no DR porque eram cônjuges e agora temos também situações de o servidor teria morrido, o cônjuge teria morrido e tem herdeiros deste. O DR disse ainda que a solicitação para que os aposentados desocupem as casas do Parque Rodoviário foi baseada em pareceres do Tribunal de Contas do DF e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Nós temos efetivamente manifestações do Ministério Público, da Controladoria-Geral do Distrito Federal e também do Tribunal de Contas determinando essas desocupações. As mortes de mais 3 macacos estão sendo investigadas pelas secretarias de saúde do DF de Goiás. Os animais apareceram mortos em Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama e Valparaíso. O GDF espera ainda o resultado dos exames de 5 macacos encontrados nos lagos Norte e Sul e no Parque Way. Não há confirmação ainda de febre amarela. No ano passado, foram 155 macacos recolhidos e nenhum deles tinha a doença. A Secretaria de Saúde investiga ainda 12 suspeitas de febre amarela em humanos. Todos os casos de dezembro para cá. No ano passado, 3 pessoas morreram por conta do vírus. E hoje foi mais um dia histórico. Por unanimidade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente dessa condenação histórica, né, Ju? Boa noite para você. Boa noite para você, Carol. Boa noite a todos. Exatamente, Carol, foram mais de 8 horas de julgamento.
né, que começou às 8h30 da manhã, lá na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. E os 3 desembargadores que fazem parte da turma, eles confirmaram a sentença do juiz Sérgio Moro, que já havia condenado o ex-presidente Lula em primeira instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 9 anos e meio de prisão. Só que hoje o relator do caso, o desembargador João Pedro Gebran Neto, aumentou essa pena para 12 anos e 1 mês em regime inicial fechado. Os desembargadores, durante os votos, entenderam que o ex-presidente recebeu o triplex todo reformado como fruto de propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras e que ele, como presidente da República na época, não tinha como não ter conhecimento do esquema de corrupção lá na Petrobras. Mas Lula não será preso de imediato, viu, Carol? Ele pode recorrer em liberdade. A defesa do ex-presidente pode recorrer tanto ao próprio TRF da 4ª Região, quanto para o Superior Tribunal de Justiça e até para o Supremo Tribunal Federal. A defesa diz que o triplex não é dele, que não tem provas de que o triplex seja do ex-presidente Lula e que ele vem sofrendo uma perseguição política. E embora, teoricamente, ele agora esteja enquadrado na lei da ficha limpa, muita gente quer saber, ele pode sim se candidatar à presidência da República enquanto esses recursos não forem julgados. E aí é aquela corrida contra o tempo, aquela corrida judicial contra o tempo, né, Carol? Porque se ele se candidatar, ele pode fazer campanha normalmente e pode até ganhar as eleições. E essas questões judiciais, a gente sabe que aqui no Brasil se arrastam por muito tempo, né? Vamos ver como é que vai ser. Obrigada, Ju. Boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos. Os saques do PIS/PASEP para idosos com mais de 60 anos foram liberados nesta quarta-feira. O pagamento do benefício será até o fim deste mês. Em 2017, foram pagos só aqui no DF mais de R$350 mil aos beneficiários. Os idosos que têm conta corrente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil receberam o dinheiro automaticamente na segunda passada. Agora é a vez de quem tem conta em outros bancos. Mais detalhes nos sites caixa.gov.br ou bb.com.br. Seja por praticidade ou por falta de opção, o transporte escolar é a saída para a maioria dos pais. Só que em janeiro sempre surge a dúvida: as empresas podem cobrar pelo serviço durante as férias? A resposta você confere na reportagem de Rodrigo Miranda. Veja aí. A Carolina é mãe do pequeno Pietro, de 4 anos. Por conta da rotina atarefada, ela decidiu colocar o filho no transporte escolar. Depois de muita negociação, o contrato foi fechado e ficou acertado o pagamento até das mensalidades do período de férias da criança. Acho justo, muito justo, né? Porque a gente tem dívida e a gente não tem férias nas dívidas. E eu acredito que, com certeza, eles também têm manutenção da van, tem que colocar toda a documentação em dias, porque não pode andar sem a documentação, tem que ser tudo legal. Já a Tatiana tem 2 filhos no transporte escolar e não concorda com os pagamentos nos meses em que eles estão de férias escolares, até porque, nesse período, o serviço não é utilizado. Só acho que é um mês onde não é utilizado o transporte, uma vez que as aulas começam mais ou menos aí no dia 10, 15 de fevereiro. E início de janeiro é o mês onde você paga uniforme escolar, onde você paga mensalidade, onde você compra material escolar, então pesa muito no bolso. E aí, essa cobrança pode ou não ser feita? De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, pode sim. Mas desde que ela tenha sido informada ao cliente antes do contrato ser fechado. Se a pessoa não tiver sido avisada e for surpreendida com a cobrança, pode contestar o débito. O Edmar trabalha com transportes de estudantes há 20 anos. Ele garante que antes de fechar o contrato com os pais, sempre avisa sobre todas as condições. No momento que você fechou o contrato, ele tem um valor total da anuidade, que você vai estar transportando um aluno. E no momento que você está conversando com o pai, você pode pagar à vista ou em até 12 parcelas. Quem vai fazer a opção é o pai. Mesmo assim, algumas vezes ainda aparecem pais questionando a cobrança no período das férias. Sempre tem um questionamentozinho, mas por que eu tenho que pagar um mês de férias? Ou não, porque no momento da assinatura do contrato, a senhora optou por pagar menos durante o ano todo, e aí sim você me pagar em dezembro, em janeiro, que era o que cabia no seu orçamento no momento.
Lembrando que as aulas na rede particular começam na próxima segunda-feira, dia 29. E na rede pública, os alunos voltam às salas de aula no dia 15 de fevereiro. Boa notícia para os usuários do transporte público. 50 novos ônibus foram entregues hoje pela manhã. A maioria da frota vai atender a região de Planaltina. Os novos ônibus já vêm com biometria facial e combustível menos poluente. Veja só. 50 ônibus novos, com motor menos poluente, rastreamento em tempo real e um novo sistema de passagem para evitar fraudes no bilhete único. O sistema funciona assim: quando o passageiro chega aqui perto da catraca, essa câmera que está acima do validador do cartão começa a fotografar. Ela tira 6 fotos de cada pessoa. Aí, quando o ônibus volta para a garagem, essa câmera é conectada à rede de internet, que envia os dados para os computadores do DF Trans. Lá, o sistema compara se a foto tirada aqui no ônibus é a mesma do cadastro. Os carros vão compor a frota de 10 ônibus com biometria facial que passaram por testes na linha que faz o trajeto rodoviária e UNB. A intenção agora, segundo o secretário de Mobilidade, é reduzir o número de fraudes nas linhas do Plano Piloto e Planaltina. Nós temos um dado desde os testes do ano passado, foram mais de 4 mil cartões bloqueados e agora cada dia já dos ônibus instalados aparecem mais. Durante a cerimônia no Palácio do Buriti, o governador Rodrigo Hollenberg afirmou que com os novos ônibus, os passageiros de Planaltina vão contar com 246 viagens a mais diariamente. Com isso, o tempo na parada vai diminuir de 40 para 20 minutos. Vai reduzir também o tempo de deslocamento entre Planaltina e Plano Piloto Planaltina. Está criando novas linhas que vão garantir acessibilidade à população de Planaltina e também transformando o transporte em mais barato. Veja que iniciativa legal. O Corpo de Bombeiros do DF está oferecendo cursos de primeiros socorros e direção defensiva para motociclistas. A repórter Érica Blaney tem mais informações para a gente ao vivo. Érica, boa noite para você. O que os interessados devem fazer para participar, hein? Olá, Carol, boa noite a todos. Pois é, os interessados devem ir ao grupamento do Corpo de Bombeiros no Guará 2 com a carteira em mãos, a Xerox, e se inscrever. Basta mostrar o interesse lá e perguntar. Eu estou aqui com o cabo Vando Lobato, que vai trazer mais informações, ele que é do grupo de resgate do Corpo de Bombeiros. Vando, por que essa iniciativa e qual é o motivo? A gente verificou que vários motociclistas, eles não sabem princípios básicos, né, de direção defensiva. Então a gente vendo isso no dia a dia, nas ocorrências, a gente passou a fazer isso lá no quartel e tem melhorado bastante. Quais seriam esses erros básicos aí que eles acabam cometendo? Normalmente é frenagem, né? A frenagem é o que mais tem causado ocorrências graves no Distrito Federal. Agora, além da frenagem, você estava falando também assim que existe aquela coisa de se posicionar errado na pista, né? Se posicionar no ponto cego do motorista. Isso mesmo, a maioria dos motociclistas eles se direcionam no ponto cego do veículo. Quando o motorista olha no retrovisor, não vê o ciclista, aí causa acidente. E como que serão essas aulas, principalmente de primeiros socorros? O que o interessado, o candidato vai fazer, vai assistir nessas aulas? São princípios básicos de primeiros socorros, estancamento de ferimento, o básico mesmo do APH, né, do atendimento pré-hospitalar. Muito obrigada pelas informações. E é isso, inscrições gratuitas lá no grupamento do Corpo de Bombeiros do Guará 2. Obrigada, Érica. Boa noite para vocês aí. Burocracia no Carnaval de Brasília. Os blocos de rua só podem desfilar após fazer o cadastramento no GDF. Cláudio Humberto. Capital da burocracia, Brasília conseguiu burocratizar o carnaval, nossa melhor expressão de espontaneidade. Em qualquer lugar, para sair num bloco carnavalesco, basta estar na rua. Para organizá-lo, basta bolar um nome engraçado e improvisar um estandarte. Em Brasília, agora, burocratas do governo conseguiram capturar o carnaval. Aqui, o bloco precisa estar cadastrado para sair às ruas. A Secretaria de Cultura até se orgulha de haver cadastrado, ou castrado, ou manietado, ou capturado para a burocracia 136 blocos. Que tristeza! Pior do que os burocratas extinguirem a espontaneidade do carnaval é a atitude passiva dos foliões aceitando isso.
Eu fico imaginando aqui a turma do Pacotão, criado nos anos 1970 para denunciar e ridicularizar a ditadura, pedindo apoio até financeiro ao governo ou se cadastrando no SNI do general Nini. Isso jamais aconteceria. Mais do que burocratizado, o nosso carnaval agora flerta com o ridículo. Quem pensa que carnaval é festa de adulto está muito enganado, viu? As crianças têm ganhado cada vez mais espaço nos eventos em bloquinhos. E claro, o carnaval no parque não deixou o público mirim fora da folia. As atrações para os pequenos são muitas, veja só. O carnaval está chegando e enchendo de ansiedade os foliões mais animados. Mas será que a criançada gosta de carnaval também? Gosto. Tem muita música e muita dança. Gosto. Por quê? Porque ele tem muitas brincadeiras e muitas danças muito legais. A criançada está animada e já tem até as fantasias em mente para aproveitar a folia. De zumbi, de unicórnio, assim, várias coisas. Fantasia de pássaro, fantasia de Superman, fantasia de dinossauro. E essa folia já está garantida para os pequenos na segunda edição do Carnaval no Parque. O Bloco da Criançada vai sair no domingo, dia 11, com muita música ao vivo, brinquedos infláveis e diversão. A gente abre o complexo esse dia 9h30 da manhã e vai até as 2 da tarde. E aí a programação tem orquestra, que é um parquinho com o Bloco do Bita. Aí a gente vai ter a orquestra do Bita, a gente vai ter uma banda chamada MPB para crianças, logo depois o Bloco do Bita, que vem em seguida da orquestra. A cantora Ivy Lorena será uma das atrações do Carnaval Infantil. Ela já foi conhecer a estrutura do Carnaval no Parque e promete levantar a criançada e também os pais com sucessos da MPB adaptados para esse público tão especial. A gente tem um repertório muito voltado assim para as músicas dos anos 80, compostas ali, voltado para os Saltimbancos, Arca de Noé. Então, quem foi criança nessa época também vai poder relembrar, né? E as crianças, de um modo geral, vão poder curtir o carnaval dentro do nosso bloquinho. A gente traz essa proposta para que as crianças possam se divertir, mas também os pais relembrar alguma coisa da sua infância, né? E curtir dançar bastante, é bem dançante, tem uma proposta de samba bem intensa. E as composições como a casa, a bicicleta, que as pessoas aí cresceram ouvindo. Na primeira edição do evento, no ano passado, o Bloco Infantil foi um verdadeiro sucesso, que deve se repetir em 2018. Esse ano a gente espera um público até maior do que o do ano passado. E, enfim, espero que todo mundo venha. Os ingressos para a festa já estão à venda no aplicativo do Carnaval no Parque. E fica a dica, é uma oportunidade e tanto para aproveitar esse carnaval com a família toda. Outras informações você encontra no site carnavalnoparque.com.br. Veja a seguir, o DF é uma das regiões mais seguras do país. Daqui a pouquinho, hein? Até já.